Prezados irmãos e irmãs, presentes em nossa Sé Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. Nesta semana, um amigo padre, me procurou e fez uma partilha que tocou profundamente o meu coração. E ele dizia: padre, conversando com a minha mãe no dia de ontem, ela me deu uma notícia que talvez tenha sido a notícia mais triste da minha vida. Padre, minha mãe está com câncer. E o câncer no estômago da minha mãe, no intestino, já se espalhou e o médico disse que a situação é muito complicada. Primeira coisa, quando eu ouvi este padre me dizendo isto, eu pensei se fosse a minha mãe. Pensei se fosse uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito conhecida que estivesse vivendo a mesma situação. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos católicos, ou até estamos na missa todos os domingos, alguns de nós diariamente, nós estamos livres de dificuldades, de enfermidades e de sofrimentos. Naquele momento, quando meu coração chorava, e quase que eu chorei de derramar lágrimas, ele dizia: padre, mas o que dói mais o meu coração não foi ouvir a minha mãe dizer que ela está com câncer, foi pensar que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu fui de férias para o meu país, um padre da Ásia. Eu fui de férias para o meu país, mas entre tantas coisas para fazer, visitar amigos, celebrar missa, atender confissão, fazer batizado, eu quase não fiquei com a minha mãe. E o pouco tempo que eu fiquei com a minha mãe, passei brigando com a minha mãe. Parênteses, parece que as pessoas que nós oferecemos o nosso pior, que nós brigamos mais, são as pessoas que nós mais amamos. Parece que as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós tratamos pior, ou de uma maneira menos gentil. Durante muito tempo, eu perguntei a mim mesmo, mas por que é assim? E eu dizendo isso, que as pessoas que nós mais amamos, muitas vezes são aquelas que nós tratamos com menos carinho. Eu dizendo isso, eu olho para a minha própria vida e penso comigo mesmo. E eu só consigo encontrar uma resposta. Não é falta de amor, não é falta de carinho. Porque nós sabemos que estas pessoas vão nos amar e nos aceitar, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas tendências. Elas não vão desistir de nós. Trate mal uma pessoa que você encontra uma vez por semana, um estranho. Essa pessoa nunca mais conversa com você. Nós temos que ser todos polidos, cuidadosos, para não ofender e até para não perder a amizade. E esse padre dizia: o que mais dói o meu coração não é saber da enfermidade da minha mãe, mas que eu perdi tanto tempo e não fiquei com a minha mãe, e o tempo que eu tinha com ela, eu não a amei. Por que o padre diz tudo isso? O evangelho de hoje nos faz este alerta. Como que nós estamos gastando a nossa vida? Como que nós estamos vivendo? Qual é a prioridade da nossa vida? O evangelista nos diz com palavras claras, possivelmente até um pouco agressivas: é impossível servir a Deus e servir o dinheiro. Para mim, como padre, seria muito cômodo escapar deste pensamento, escapar dessa reflexão e falar sobre outro assunto. Mas se a palavra de Deus nos diz que é impossível servir a Deus e ao dinheiro, Deus sabe do que Ele está falando. Deus sabe que esta mensagem é aquilo que nós precisamos ouvir. O que nós podemos, o que nós conseguimos aprender com esta mensagem que fala de Lázaro, que era aquele pobre que mendigava, e daquele homem rico que tinha tudo e de repente perdeu a sua vida. E através desta parábola, desta história, Deus nos diz: não é possível servir a Deus e ao dinheiro. O que nós podemos aprender com isso? Qual é a lição? Primeiramente, o que é o dinheiro? Se nós fôssemos filosofar sobre o dinheiro, primeira conclusão que nós chegaríamos: o dinheiro é um meio. O dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro é um meio para nós adquirirmos bens passageiros. Por que o dinheiro é um meio que nós adquirimos bens passageiros? Alguém aqui consegue adquirir amor com dinheiro? Alguém aqui consegue adquirir fé
com dinheiro? Alguém aqui consegue adquirir o perdão de Deus com dinheiro? Alguém aqui consegue adquirir uma amizade verdadeira com dinheiro? Alguém aqui consegue adquirir um esposo e uma esposa fiel com dinheiro? Alguém aqui consegue adquirir a vida eterna com dinheiro? Claro que o dinheiro é importante, mas o dinheiro nos oferece, o dinheiro nos dá coisas que acabam, coisas que passam, coisas que não devem ser a finalidade da nossa vida. Me recordo quando eu estava no Brasil, trabalhei em um local fantástico, no Pará, na região da Amazônia. Novamente abrindo um parênteses, as pessoas estão ouvindo muito falar sobre o Brasil, que o Brasil está em chamas, que o Brasil está sendo destruído por queimadas, e até algumas pessoas já... Uma pessoa me perguntou: padre, toma cuidado com a sua família, nós estamos ouvindo que o Brasil é tudo queimada, é tudo destruição. 61% da mata do Brasil é preservada de forma nativa. A maior floresta do mundo está no Brasil, a mata virgem nativa de maior densidade está no Brasil. Porém, hoje o Brasil, como muitos países da Europa vive uma grande divisão política. O Brasil vive uma divisão entre duas ideologias, e naturalmente aquela ideologia que perdeu o poder, para ganhar o poder, fica criticando a ideologia que ganhou, ou o partido que ganhou. Isso daí se torna notícia no mundo inteiro, mas o Brasil não está entre chamas. Eu posso dizer como padre, como cidadão brasileiro, que o Brasil nunca esteve tão bem, o Brasil nunca cresceu tanto, como está crescendo agora economicamente. O que o Brasil está diminuindo é criminalidade e coisas ruins. Então, dizendo sobre a Amazônia e sobre a situação do meu país. Então, quando eu morei na Amazônia, me recordo que havia uma família muito rica. E esta família, eles eram donos de posto de combustível. No Brasil, nós, não sei se o português de Portugal diz posto de combustível, posto de gasolina, posto de combustível. E eles tinham muito dinheiro, e tinham uma filha que estudava na minha cidade, estudava em Campinas, e fazia medicina, possivelmente na melhor ou na segunda melhor universidade do Brasil, que é a Unicamp. E ela, fazendo medicina, tinha a vontade, o desejo de ser uma grande médica, e o pai já tinha uma vida estabilizada, estava tudo praticamente tranquilo para a família. E era uma família muito boa, católica, de missa aos domingos. De repente, esta filha foi participar de uma competição esportiva na universidade. Quando ela se deslocava para outra cidade, um namorado, não sei se foi erro, o que aconteceu com o carro, teve um acidente, foi um acidente fatal e ela faleceu. O velório foi uma das coisas mais tristes da cidade. Aquela família tão rica, tão poderosa, com tantos bens, com tantos sonhos, que tinham aquela filha, se não me engano, filha única, como se fosse a maior preciosidade, o maior bem de todos. De repente, aquela menina estava num caixão, e eu me recordo que no cemitério abriram o local que o caixão ia ser depositado, a vala que o caixão ia ser depositado, e eu fiquei pensando, quando eu olhar dentro desta vala, quando eu olhar dentro deste local que esta criança, que esta jovem for sepultada, deve ter ouro, deve ter pedras preciosas, porque são tão ricos, tantos bens. Essa criança, essa jovem deve ser depositada em um local nobre. E quando eu olhei, que eu encontrei baratas. Esta é a finalidade, e este é o fim da nossa vida humana, da nossa vida terrena, da nossa vida material. O nosso corpo, claro que um dia vai ressuscitar com Cristo, e nós acreditamos na ressurreição. Porém, não importa se nós somos ricos, se nós somos pobres, o nosso fim será o mesmo. E eu, olhando para aquilo, eu dizia para mim mesmo: Padre, preocupe-se com as coisas que não passam,
com as coisas que são eternas. O evangelho de hoje também diz isto. Aquele homem opulento, aquele homem rico, que tratava Lázaro como se fosse um objeto na frente da sua casa. É Deus dizendo a cada um de nós: a vida é apenas uma. Nós temos apenas uma vida. E esta vida que Deus nos dá, nós devemos vivê-la bem. Vivê-la para Deus, vivê-la para fazer o bem. Padre, se eu quiser viver bem a minha vida, se eu quiser alcançar a vida eterna, o que deve ser importante para mim? Quais devem ser as minhas prioridades? Eu penso que a vida de um católico, principalmente a vida de um leigo, deve ser baseada em 3 prioridades. E para nos prepararmos para a vida eterna, nós devemos nos avaliar a partir destas 3 prioridades. A primeira e a mais importante prioridade da nossa vida é Deus. É Deus, porque só Deus não passa, só Deus não vai embora, tudo vem de Deus, tudo voltará para Deus. E nós podemos nos questionar e perguntar a nós mesmos: como está a minha vida com Deus? Segunda prioridade do ser humano, família. Deus nos deu uma família. Como que eu gosto como padre, como que me faz bem quando eu celebro a Santa Missa e percebo famílias juntas, famílias com filhos, 2, 3 filhos, talvez algumas famílias, mas famílias unidas. Família é uma das nossas prioridades. Por fim, trabalho. Uma pessoa não pode viver de vento, não pode viver de ar, mas como que eu vivo no meu trabalho? Como que eu vivo a minha missão profissional? A vida é apenas uma, nós queremos vivê-la bem. Existem pessoas dizendo por aí, existem teorias dizendo que nós vamos viver novamente, que nós já vivemos no passado. Uma vez, eu contei isto ontem, uma vez uma pessoa me dizia assim: padre, eu já sei o que eu fui na outra vida. E eu disse: olha, já? O que você foi na outra vida? Padre, na outra vida eu fui uma grande rainha, luxuosa, belíssima, linda, atraente, que seduzia todos os homens. Eu fui uma pessoa lindíssima, padre, uma das pessoas mais lindas desse mundo. Olhei para ela, não falei aquilo que eu pensei, eu falei: sério? Ela falou: padre. Eu falei assim: mas por que, minha filha? Padre, porque hoje, padre, eu sou tão feia, padre. Ninguém gosta de mim, padre, ninguém olha para mim, não consegui casamento, não consegui que nenhum homem olha para mim, parece que as coisas dão todas erradas na minha vida. Padre, na outra vida não é possível, padre, eu devo ter sido muito bonita, devo ser uma rainha. Uma vez uma pessoa me disse: padre, na outra vida, padre, eu acho que eu era um gato. Eu falei: quê? Padre, eu acho que era um gato, um gatinho tranquilo. Mas por quê? Porque hoje eu sou tão nervoso, sou tão agitado, eu acho que na outra vida eu era tão tranquilo. Não existia outra vida, a vida é só essa. Existem pessoas no Brasil que quando perdem alguém, isso daqui deve existir no mundo inteiro, quando perdem alguém, vão consultar videntes, vão consultar pessoas para saber o que os pais querem dizer. O meu pai deve ter algum recado para mim. E aí a pessoa vai lá, procura aquele profissional, senta e vai lá, aquela pessoa, não estou ridicularizando religião não, estou falando de fato. A pessoa fecha os olhos e começa a psicografar e de repente tem umas 3 páginas, tem a mensagem lá do pai. O pai não escreveu uma linha na vida, nem conversava com a família, e agora que morreu vai ficar escrevendo carta. Que isso? Não mandava uma carta, não conversava com ninguém da casa, não tinha comunicação nenhuma, agora vai psicografar livro, mensagem. Para de bobagem. Sabe para que existem teorias como essa? Para consolar o nosso coração e nos dizer: não se preocupa não, se você errar tem outra chance, tem outra vida. Se der tudo errado na sua vida, não se preocupa não, na outra vai dar certo. Sabe onde que é a outra vida? A outra vida, existem 2 opções onde será. A outra vida é no céu ou é no inferno.
É assim que é a outra vida. E como que dependerá a outra vida? A outra vida dependerá exclusivamente da maneira que nós vivemos essa. O céu e a terra, o céu e o inferno começam aqui na terra. O que nós viveremos depois da morte é só uma consequência de como nós estamos vivendo aqui na terra. O Padre repete e encerra com estas palavras: olhe como está a sua relação com Deus. Não desista da Santa Missa. Não desista da missa. Lugar de católico todos os domingos é na missa. Quem está enfermo, que continue assistindo em casa. Eu fico feliz, às vezes uma pessoa me procura e diz: padre, estava assistindo a missa domingo passado na TV e hoje eu estou aqui na missa, queria dar um abraço no padre. Eu falo: seja muito bem-vindo, que bom que está aqui. Então, não dá para ser católico, não dá para ser cristão sem missa. Parece que uma semana sem missa está faltando alguma coisa. A missa não é um favor que nós damos para Deus, é um grande presente que nós damos para a nossa alma. Família, como estamos vivendo com a nossa família? E como nós estamos vivendo o nosso trabalho e a nossa missão material aqui na terra. Peçamos em silêncio que Deus nos conceda esta graça de colocarmos as coisas no seu devido lugar. Os bens materiais devem ser meios que nos ajudem a nossa santificação. Mas vamos recordar a cada um de nós: bens materiais não compram salvação e não é segurança para ninguém. Em silêncio rezemos, em silêncio peçamos que Deus nosso Senhor, através da intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, nos conceda a graça da sabedoria, de saber distinguir aquilo que é prioridade e aquilo que é apenas necessidade humana na nossa vida. Que Deus nos ajude a colocarmos as coisas em ordem, a atrairmos e conquistarmos o que precisamos e deixarmos aquilo que é desnecessário na nossa vida.